Fala galera, meu nome é Luiz Pessoal, sou consultor em TI, membro do grupo MTI. O tema é virtualização. Vou estar falando aí sobre Microsoft Hyper-V. Aqui embaixo fica alguns dos meus contatos e essa é uma ação conjunta do grupo MTI. Qual que é a ideia desse vídeo? Hyper-V básico na prática. A ideia é deixar você pronto para instalar e fazer as configurações básicas, utilizar, né, as funções básicas para montar o seu laboratório de teste, por exemplo, ou até um laboratório de estudo, tá ok? A ideia é que você conheça um pouco do Hyper-V e tenha interesse em se aprofundar nessa tecnologia. Nós vamos falar sobre a instalação da função Hyper-V, as configurações básicas do Hyper-V, criação de VM, máquina virtual, configurações básicas da VM, instalação de uma VM, importar e exportar uma VM, o snapshot da VM, alterações, né, de configurações da VM, remover uma VM, tá ok? Vamos lá então. Bom, estou conectado aqui em um servidor. Esse servidor tem instalado o Windows Server 2012 R2 Data Center e nós vamos adicionar a função de Hyper-V. Instalação baseada em função ou recurso. Se tivéssemos mais de um servidor no ambiente, ele ia aparecer aqui, nessa lista, e aqui nós podemos ver Microsoft Windows Server 2012 R2 Data Center. Avança. Vamos selecionar aqui o recurso, a função Hyper-V. Aqui ele mostra as ferramentas necessárias, né? Caso você queira, você não precisa instalar, mas aqui ele já adiciona. Então, adicionar recursos. Avançar. Caso você queira adicionar mais algum recurso, avança. Avança novamente. Nesse servidor eu tenho uma placa de rede habilitada, tá ok? Então eu poderia estar habilitando aí, caso eu tivesse mais placas, eu poderia estar habilitando essas placas. No caso, nós vamos habilitar apenas essa que eu tenho e vamos avançar. Avançar novamente. Instalar. Bom, aqui ele vai fazer a instalação e será necessário a reinicialização desse servidor. Assim que ele reiniciar, eu volto com vocês. Bom, o servidor inicializou. Nós podemos ver que o Hyper-V já está instalado, ok? Vamos lá gerenciá-lo. Aqui, nós não temos nada, nenhuma máquina virtual ainda. Aqui no gerenciador nós temos apenas um servidor, qual estamos gerenciando, que é o SRV-Hyper-V. Caso tivéssemos mais servidores Hyper-V no nosso ambiente, podemos conectar a esses servidores e fazer o gerenciamento através dessa console única. Tá ok? Aqui do lado direito nós podemos criar máquina virtual, disco rígido, podemos importar máquina virtual, fazer algumas configurações no Hyper-V, fazer o gerenciamento de comutadores virtuais, que seriam as nossas placas de rede, podemos editar discos, podemos inspecionar esses discos, parar o serviço, a função de hypervisor, remover máquinas virtuais, servidores virtuais,
fazer um refresh no gerenciador, ok? Fazer uma atualização aqui no gerenciador, tá ok? Bom, vamos fazer algumas configurações básicas aí no Hyper-V. Por padrão, ele vem configurado para salvar tanto os discos rígidos, os discos virtuais no C2 pontos, quanto as máquinas, os arquivos das máquinas virtuais no C2 pontos também. Eu não quero que o meu Hyper-V salve essas máquinas, esses discos no C. Eu quero salvar num diretório separado, tá ok? Então vamos alterar isso aqui. Eu quero salvar lá no E. Vai salvar os discos diretamente no E e as máquinas. Vamos lá para o E e eu vou criar uma pastinha chamada VM. Vamos salvar as máquinas dentro dessa pasta VM. Aplicar. Ok. Bom, fizemos as nossas configurações. Vamos criar uma máquina. Avançar. Vamos dar um nome para essa máquina, VM MTI ou MTI, como vocês preferirem. Aqui nós podemos ver o local onde ela já vai salvar. Eu posso alterar caso eu queira especificamente essa máquina eu quero colocar em outro diretório, né? É uma máquina aí que demanda mais desempenho. Então eu vou colocar de repente num disco SSD essa máquina. Então eu posso alterar aqui a localidade dessa máquina, tá ok? Nesse caso vamos deixar a configuração que nós fizemos. Vamos avançar. Geração 1 mesmo, avançar. Aqui nós vamos disponibilizar memória para essa máquina. Poderia estar colocando aqui a quantidade de memória que eu tivesse disponível, né, que o meu servidor fosse suportar, né, e reservar para essa máquina virtual, tá ok? Poderia estar alterando aqui, poderia estar utilizando a memória dinâmica, nesse caso nós não vamos utilizar, e vamos avançar. Aqui eu vou selecionar, vou apontar uma placa de rede para essa máquina virtual e vamos avançar. Aqui ele está demonstrando o VHDX que ele está criando, onde ele está criando e o tamanho. O tamanho nós vamos colocar aqui 30 GB. E ele está salvando lá no E, que nós configuramos no início. Avançar. Nesse ponto, nós vamos apontar aqui por onde vamos instalar essa máquina virtual. Nós vamos instalar o sistema operacional através do quê? De um CD inicializável? Não, nós vamos instalar através de uma imagem .iso. E essa imagem .iso está no desktop. Ok? Vamos avançar. Aqui ele dá um resumo do que nós estamos fazendo. Concluir. Até esse momento, pessoal, o que nós fizemos foi alterar algumas configurações padrões, né, que vem no Hyper-V. Criamos uma máquina virtual. E até esse momento, essa máquina ela não está pronta para utilização. Por quê? Porque ela não tem um sistema operacional instalado. Tá ok? A partir desse momento, a instalação da máquina virtual, o processo, o procedimento é o mesmo que nós já conhecemos com as máquinas físicas. Tá ok? Vou abrir aqui a máquina virtual. Vamos iniciar a máquina. Demora um pouquinho, porque colocamos pouca memória aí para a máquina, né? Então procedimento um pouco mais lento. Já está inicializando pela imagem, tá aí. Era isso que eu queria mostrar para vocês.
A partir desse momento aqui, o procedimento de instalação, o processo de instalação, é o processo que a gente já conhece, que a gente já faz nas máquinas físicas. A partir desse momento aqui, o processo é igual. Tá? Eu não vou continuar com a instalação desse Windows, eu vou parar por aqui, porque não é o nosso foco, não é a nossa ideia. Tá ok? Vou desligar essa máquina. Pronto, vou fechar ela aqui e nós vamos importar uma máquina virtual. Vamos importar essa máquina Windows 7. Vamos avançar. Já localizou a máquina. Avançar. Vamos restaurar a máquina virtual, usar a ID exclusiva existente, tá ok? Avança. Aqui nós podemos alterar o armazenamento dessa máquina virtual, mas nós vamos deixar padrão da forma que nós configuramos no início. Avançar. Avançar. Concluir. Aqui ele já está fazendo a cópia e está importando a máquina virtual que eu selecionei, que eu pedi. Tá? Concluindo aqui o import, eu volto com vocês. Tá ok? Bom, terminou o import da máquina aqui. Vamos iniciar ela. Enquanto ela inicia, eu vou explicar aqui as funções de alguns botões aqui da máquina virtual. Nós temos aqui o Ctrl Alt Del, o iniciar, que eu acabei de pressionar, o desligar. Esse desligar aqui, pessoal, ele funciona como se eu removesse o computador da tomada. Ou acabou a energia, desliga. Essa é a função desse desligar. O encerrar, ele funciona como o botão Power, aquele botão Power que tem no equipamento. Ao pressionar uma vez, ele manda o shutdown para a máquina. Tá ok? E aí nós temos o salvar, que ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho programas abertos, sistemas abertos, alguns arquivos, né, abertos. A hora que eu pressionar aqui o salvar, ele vai congelar o meu sistema com tudo isso aberto, né, e a hora que eu precisar inicializar essa máquina novamente, a máquina vai inicializar com tudo isso da forma que eu deixei quando eu pressionei o salvar. Tá ok? Bom, a máquina iniciou, vamos logar nela. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês as configurações que está nessa máquina nesse momento. Tá? Vamos lá. Tá com 2 GB de memória. Tá ok? Ela tem apenas um disco e aproximadamente 20 GB. De fato, ela não tem outro disco, tá ok? Só para vocês poderem acompanhar aí, de fato, como está essa máquina virtual, né? Qual o estado dela atual. Bom, e aí temos aqui um arquivo chamado OpenVPN, temos um arquivo aqui, um atalho, né? OpenVPN, temos um arquivo antes. Vamos criar vou criar uma pasta aqui. Teste. Tá aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar nessa máquina o snapshot. Tá ok? Vamos utilizar aqui o snapshot, que seria o ponto de verificação.
tá? Vamos lá então. O que ele está fazendo nesse momento? Ele tá criando um snapshot, ele está criando um ponto de verificação, ele está tirando uma foto, né, do estado atual dessa máquina virtual. Então, a partir desse momento aqui, tudo que eu fizer de alteração nessa máquina, eu posso restaurar ela. Tá, ok? Vamos lá, vamos fazer alguns testes aí, né? Então, primeira coisa aí, fiz o meu snapshot, vou apagar isso aqui, porque eu já tenho meu snapshot, certo? Vou esvaziar a lixeira aqui, sim. Vou desligar essa máquina e vou fazer algumas alterações nela. Desligar ela. Bom, tá aqui. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos ver a questão de rede. O que nós temos aqui? Eu vou adicionar, vou criar um computador virtual aqui. Vou chamar aqui de rede privada. Não. Rede privada não, rede interna. Aplicar. Bom, deixa eu explicar para vocês qual a diferença aqui. Quando eu utilizo a rede externa, essa rede externa eu consigo me comunicar com toda a minha rede virtual, minha rede local, né, com os computadores que estiver na rede do meu host físico, tá? Consigo me comunicar com o meu próprio host. Então eu consigo uma comunicação aí, digamos que geral dentro da rede aí, né? E até acesso à internet através do meu gateway, tá, ok? É dessa forma que a nossa máquina se encontra neste momento, tá? Se eu utilizar a rede interna, com a rede interna eu vou me comunicar com todas as máquinas virtuais do meu host físico, mais o meu host, mais o meu gerenciador de Hyper-V. Então eu consigo comunicar com as máquinas virtuais do meu host, mais o hypervisor, o meu virtualizador, tá, ok? E a rede privada eu consigo comunicar apenas com as máquinas virtuais do meu host, tá, ok? Então tem essas três opções aí que cabe a você escolher aí conforme a sua necessidade, tá? Nós criamos aqui uma outra interface de rede chamada rede interna, que vai trabalhar só com uma rede interna, tá, ok? Bom, vamos dar um OK aqui. Já criamos. E agora nós vamos fazer algumas alterações na máquina, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo disco. Avançar, VHDX, expansão dinâmica. Vamos dar um nome para esse VHD Win 7.
Vamos avançar, ele vai salvar lá em E. Vamos criar um disco de 30 GB. Avançar. Aqui um resumo. Concluir. Bom, criamos o disco. Vamos aproveitar e eu vou demonstrar como eu posso alterar, editar esse disco. Vou clicar em editar. Vamos localizar esse disco que eu acabei de criar, que seria o VHD Win7. Vamos abrir ele, avançar. Vamos expandir esse disco. Esse disco está com 30 GB. Vamos aumentar ele para 50. Avançar, concluir. Tá ok? Então o que nós fizemos? Nós criamos uma interface de rede nova. Colocamos ela como apenas interna, criamos um disco novo e expandimos esse disco. Fizemos uma edição nesse disco. Agora nós vamos, de fato, editar a máquina. Vamos em configurações, vamos aumentar a memória dessa máquina, vamos colocar aí uns 4 GB. Aqui você pode colocar a importância da memória, isso é de alta importância, né? Alteramos a memória, vamos lá para disco. Vamos adicionar um disco. Adicionar. Vamos localizar esse disco. Abrir. Aplicar. Então nós adicionamos memória, adicionamos um disco. Como eu havia dito, hoje a máquina está rodando com o comutador virtual, né, externo. Então ele consegue enxergar a internet, ele consegue navegar. Nós vamos alterar, nós vamos colocar a rede interna. Ok? Aproveitando a oportunidade, vamos aplicar. Temos mais algumas ações aqui embaixo que podemos alterar, algumas informações bacanas aí para a máquina virtual. Toda vez que eu for desligar o meu host físico, como vai reagir a essa máquina virtual, né? Desliguei o meu host físico, o que vai acontecer com essa máquina virtual? Eu posso salvar o estado da máquina virtual, eu posso desativar a máquina virtual ou posso desligar o sistema operacional convidado. Ok? Então eu posso fazer essas configurações aqui, uma dessas configurações, para toda vez que eu desligar o meu equipamento físico, a minha máquina física, o meu host. Tá? E também eu posso tomar uma ação toda vez que o meu host físico iniciar. O que essa máquina virtual vai fazer a hora que iniciar o meu servidor, o meu host físico, o meu hypervisor? Ele não vai fazer nada, ele vai iniciar automaticamente em execução quando o serviço parou, ou sempre vai iniciar essa máquina virtual automaticamente? Então eu posso definir aqui o que eu quero que essa máquina faça, o que aconteça com essa máquina virtual ao iniciar o meu servidor host. Tá ok? Então tem essas opções aí também. Vou dar um OK aqui e vou inicializar a nossa máquina virtual. Bom, o que nós fizemos? Nós alteramos memória, disco e rede. Tá ok? Essas foram as alterações aí que nós fizemos nessa máquina virtual. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar todos aqueles dados, aquelas informações que nós tínhamos na área de trabalho também. Tá ok? E nós vamos dar uma olhada na máquina como que ela está também. Deixa eu iniciar aqui.
Bom, na verdade já tinha pagado, né, aqueles itens da área de trabalho. Não vou precisar pagar isso aí. Bom, eu consigo navegar na internet? Não consigo navegar. Eu tenho algum IP? Não tenho IP. Esse IP aqui é inválido. Vamos lá então. Como que ficou a minha memória? Estou com 4 GB de memória. Maravilha. Como que eu estou de disco? Bom, disco eu estou com um só porque eu tenho que ir lá no gerenciamento e adicionar um novo disco. Correto? Vamos dar uma olhada lá. Bom, tá aí o disco, vamos inicializar esse disco. Novo volume, avançar, letra E mesmo. Vou dar um nome aqui, backup para ele. Concluir. E tá aí o disco também. Finalizou? O que houve? Tem que dar uma letra para esse. Vou colocar aqui G. Tá aí. Bom, maravilha. Então nós temos aí memória, disco, a rede nós não estamos comunicando com nada. Então algo não deu certo, tal. Eu tinha o meu snapshot lá. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse snapshot, né? Eu vou aplicar ele. Vou aplicar esse snapshot na minha máquina. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tá lá, terminou de restaurar. Vamos ver aqui. Voltou os arquivos. Já retornaram os arquivos. Aparentemente eu já tenho IP e eu estou navegando. Vamos ver. Estou navegando. Então quer dizer que minha rede voltou. Meus arquivos voltaram. Como que eu estou de disco? Estou com um único disco. Vamos ver lá no gerenciamento. Quantos discos eu tenho na máquina. Tenho um único disco na máquina. Vamos ver a memória também, como ficou de memória.
2 GB. Voltou para 2 GB. Tá ok? Essa é a ideia aí do snapshot. Vou desligar essa máquina. Bom, quero exportar uma máquina. Como que eu faço para exportar uma máquina, né? Eu vou selecionar essa máquina, vou clicar em exportar ou export, ou vou selecionar a máquina e vou clicar em exportar ou export. Vou procurar para onde eu quero colocar essa máquina. Vamos lá em export MTI, vamos criar uma nova pasta aqui, teste 2, vou selecionar essa pasta teste 2 e vou mandar exportar essa máquina. Exportou a máquina com sucesso, foi bem rápido, vamos dar uma olhada lá. Teste 2, está aqui a máquina, disco e o arquivo da máquina, tá ok? Então eu fiz o export da máquina aí, tá ok? Bom, eu quero excluir essa máquina, eu não vou usar mais essa máquina, eu já exportei, né? Eu precisava exportar ela, vou utilizar numa outra necessidade, aí, numa outra situação, eu não vou usar, não quero que ela fique aqui no meu gerenciador do Hyper-V. Como que eu faço para excluir essa máquina? Vou clicar com o botão direito, excluir, ou selecionar a máquina, excluir. Ao excluir do gerenciador do Hyper-V, não quer dizer que eu estou excluindo totalmente do meu host, tá ok? Se eu vir aqui, eu vou notar que a máquina está aqui ainda. O HD da máquina está aqui. Os arquivos da máquina estão aqui ainda. Tá ok? Então, o que eu fiz aqui foi excluir apenas do gerenciador do Hyper-V. Tá ok? Bom, eu tenho também um snapshot e eu não quero mais esse snapshot. Então eu posso apagá-lo. Posso excluir o ponto de verificação ou a subárvore de ponto de verificação. Eu vou apagar tudo. Excluir. E está aí. Ele vai fazer a mesclagem e vai finalizar aí esse procedimento. Tá ok? Tá aí. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Tá aí algum dos canais que vocês podem estar acompanhando o meu trabalho. Se gostou aí, dá um curtir no vídeo, dá um curtir aí no YouTube, se inscreva no canal, compartilha com os seus amigos. Um muito obrigado e um forte abraço. Até a próxima.